E aí, bora mergulhar em dois momentos que simplesmente transformaram a literatura brasileira. A gente vai falar do Barroco e do Modernismo. E o mais legal é que os dois nasceram de conflitos gigantes, mas olha, conflitos de tipos completamente diferentes. Essa pergunta aqui vai ser o nosso guia. É que é o seguinte, a arte nunca surgiu do nada, né? Ela é tipo um espelho que reflete as brigas, as dúvidas e os maiores sonhos de uma cultura em um certo ponto da história. Então, olha só o nosso roteiro. A gente vai de uma batalha que acontecia dentro da cabeça das pessoas, lá no período colonial, para uma revolução cultural que botou tudo abaixo no século XX. É uma jornada e tanto para entender como a literatura do Brasil se encontrou. Para começar, vamos voltar no tempo. Imagina aí, Brasil, século XVII. O Barroco não era só um estilo, sabe? Ele foi o resultado de uma crise de pensamento gigantesca que a gente herdou direto da Europa. Pensa num cabo de guerra. De um lado, você tinha a Igreja Católica, com a Contra-Reforma, puxando com toda a força para a visão medieval, o teocentrismo, Deus no centro de absolutamente tudo. Do outro lado, o Renascimento e a ciência vinham empurrando o antropocentrismo, o ser humano e a razão ganhando cada vez mais espaço. Eram duas forças opostas disputando a alma de cada pessoa. E quem é que estava ali, no meio desse fogo cruzado? O homem barroco. Ele vivia numa dúvida constante, numa angústia. A fé dizia uma coisa, a razão dizia outra. O espírito queria ir para o céu, mas o corpo queria aproveitar a vida na terra. Essa tensão era a essência da vida dele. Tá, mas e aí? Como é que toda essa confusão interna virou arte? Bom, virou uma arte dramática, super complexa e cheia, mas cheia de contrastes. A arte barroca é, no fundo, a arte da tensão. E o mais fascinante é ver como cada uma dessas características é um sintoma direto daquele conflito. A dualidade entre pecar e pedir perdão, o contraste forte entre luz e sombra nas pinturas, aquele pessimismo, a ideia de que a vida é curta, o que leva ao carpe diem, aproveite o dia, mas sempre com uma pontinha de culpa. E para expressar isso, a linguagem precisava de ferramentas potentes como antítese e o paradoxo. Na literatura, essa complexidade toda se dividiu em duas correntes principais. A primeira é o que a gente chama de cultismo. É o culto à forma, o jogo com as palavras, a beleza da linguagem, cheia de metáforas e descrições, muitas vezes era mais importante que a própria mensagem. Era arte pela arte. E a outra corrente, o conceptismo. Se o cultismo era o jogo de palavras, o conceptismo era o jogo de ideias. O foco aqui era no raciocínio, na lógica, em construir um argumento inteligente para convencer. O maior exemplo disso no Brasil foram os sermões do padre Antônio Vieira. Ele usava a retórica de um jeito brilhante para defender as ideias dele. E como é que isso tudo aterrissou aqui no Brasil? Bom, aterrissou com tudo. Principalmente porque a gente estava vivendo o século do ouro. O dinheiro que saía das minas, principalmente em Minas Gerais, financiou uma arte super exuberante, cheia de detalhes. E aqui, gente, tem um ponto que é um divisor de águas. Pela primeira vez na nossa história, não eram mais portugueses escrevendo sobre o Brasil, como lá no começo da colonização. Agora, eram autores que nasceram aqui, criando uma literatura que já tinha um tempero brasileiro. É o começo de uma tradição literária nossa de verdade. E se a gente precisasse escolher uma pessoa para ser o símbolo de todo esse conflito barroco, seria Gregório de Matos, sem a menor dúvida. O apelido dele já diz tudo, Boca do Inferno. Ele era a própria dualidade em pessoa. De um lado, escrevia poemas religiosos super profundos falando de arrependimento e salvação. Do outro, a caneta dele virava uma arma, com sátiras que não poupavam ninguém e com poemas eróticos celebrando os prazeres da carne. Ele era o homem barroco em forma de poesia. Agora, respira fundo, porque a gente vai dar um salto gigantesco no tempo. Mais de 150 anos se passaram. O Brasil não era mais colônia, o mundo era outro. E um novo tipo de conflito estava prestes a explodir e a gerar uma nova revolução artística. Chegamos em 1922. O lugar, Teatro Municipal de São Paulo. Um grupo de artistas jovens e ousados se junta para um evento que ia entrar para a história, a Semana de Arte Moderna. E qual era o objetivo? Simples, chutar o balde, romper de vez com o passado, com a arte certinha, acadêmica, que só imitava a Europa. E a reação do público? Foi um escândalo. As pessoas não estavam preparadas para aquilo. Como o próprio Oswald de Andrade, um dos líderes do movimento, contou, as vaias começaram antes mesmo dele conseguir falar. Isso mostra o tamanho do choque.
Era uma verdadeira declaração de guerra contra o gosto da época. E no meio dessa confusão toda, surge essa frase, que é tipo o grito de guerra do movimento. To be or not to be? That is the question. A ideia genial por trás disso, a antropofagia cultural, não era negar o que vinha de fora. Pelo contrário, era devorar as influências estrangeiras, digerir tudo e, a partir daí, criar algo totalmente novo, forte e com a nossa cara. Então, a missão deles era muito clara. Chega de copiar. Era hora de criar uma arte que falasse a língua do povo, que olhasse para os problemas daqui e que celebrasse a imensa riqueza cultural do Brasil. E para fazer isso, eles tinham alguns mandamentos, digamos assim. Liberdade total para criar, sem as regras chatas da poesia antiga. Usar a linguagem falada nas ruas, o nosso português brasileiro. Valorizar as nossas raízes indígenas africanas e, muito importante, usar a arte para apontar o dedo para as injustiças e para os problemas sociais do país. E é legal saber que o modernismo não foi uma coisa só. Ele foi amadurecendo, evoluindo em fases. A primeira foi essa da ruptura total, a fase heróica. A segunda fase mergulhou fundo nas realidades do Brasil, nos problemas sociais. E a terceira virou mais para dentro, mais introspectiva, explorando a mente humana com gênios como Clarice Lispector. Pronto, chegamos ao final da nossa viagem, fomos do século XVII ao XX e agora a gente consegue finalmente conectar os pontos e entender o quadro completo. Vimos dois movimentos poderosíssimos, cada um nascido de um tipo de conflito. E essa é a grande sacada, a diferença fundamental está aqui. O conflito do Barroco era interno, uma batalha travada dentro da alma de cada pessoa. Já o conflito modernista era externo, uma batalha cultural do Brasil contra os padrões que vinham da Europa. Uma luta para a gente poder dizer, essa é a nossa identidade. No fim das contas, o que a gente aprende com tudo isso é que a grande arte brasileira, muitas vezes, não nasce da calmaria. Ela nasce da tensão, da inquietação. É o conflito, a dúvida, a luta contra alguma coisa. Seja um conflito espiritual, seja um conflito cultural, que força o artista a inventar, a criar algo novo. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? A gente saiu de uma alma dividida para buscar uma identidade definida. E hoje? Olhando para o Brasil de agora, com todas as nossas discussões, nossas tensões, qual será o grande conflito que vai dar origem à próxima revolução artística do país? Porque se a história nos ensinou alguma coisa, é que ela com certeza vai chegar.